mais um vídeo do canal e esse é o vídeo do relato de parto. Primeiro, quero dizer que já tem vídeo do parto. Eu gravei algumas coisas durante o trabalho de parto e tudo, e já tem vídeo e eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Eu falo um pouquinho como que foi lá, tem algumas cenas e tudo mais, a gente no hospital e tudo. E esse aqui é o relato de parto. Eu vou falar como é que foi, como que eu me senti, tudo que aconteceu nesse dia. Primeiro eu preciso começar dizendo que a data prevista do parto era dia 16 de maio e ele nasceu dia 28 de abril. Então ele nasceu algumas semanas antes aí de completar 40 semanas, que seria o ideal, né? Ele não nasceu prematuro, ele nasceu de 37 semanas e 3 dias. Já não era considerado prematuro. Mas se ele tivesse ficado um tempinho a mais no forninho, teria sido bom, né? Mas deu tudo certo, ele nasceu super saudável e tá tudo bem. Inclusive ele está aqui, ó, do meu ladinho dormindo agora. Então vamos lá começar esse relato de parto. Eu não preparei nada, não escrevi nada, vou falando aqui conforme eu for lembrando do que aconteceu. Então, a data prevista a data prevista era dia 16 de maio, mas, gente, eu já sentia... Quando a gente entrou no terceiro trimestre, eu já sentia que ele ia nascer antes, que ele não ia esperar até o dia 16 de maio pra nascer, porque... Não sei se toda grávida sente isso, mas eu tava muito pesada. Ele tava muito pesado, a barriga tava muito pesada. E eu sentia que ele não ia esperar pra nascer dia 16 de maio. A gente sentia que ele ia nascer antes. Eu e o Arthur. Inclusive, o Arthur acertou no bolão. A gente fez um bolão lá na minha família e ele acertou dia 28. Eu falei que ia nascer dia 27 de abril e ele falou dia 28 e ele acertou. Então eu já sentia que ele ia nascer antes. E aí eu comecei a sentir com 35 semanas, 36 semanas, eu comecei a sentir muita contração de treinamento, que eu já vinha sentindo. Tem todo o diário de gravidez, tudo, tem inclusive um vídeo das últimas semanas da gravidez, mas eu já tava sentindo contrações de treinamento, tipo, desde a 30ª semana, talvez até antes, mas com 35, 36, eu comecei a sentir muita contração de treinamento, praticamente o dia inteiro contração de treinamento. A barriga ficando bem dura, bem dura, bem dura, e depois relaxando, né? E aí, mas sem dor nenhuma. E aí, na semana que ele nasceu, no domingo, ele nasceu na sexta, né? No domingo, eu comecei a sentir os pródromos. É um pouco diferente, parece uma contração de treinamento, mas é um pouco diferente. Tem um pouquinho mais de dor e é um pouquinho mais ritmado. Não é ritmado para um trabalho de parto, mas já começa a vir assim, a cada 10 minutos. Aí fica tipo meia hora vindo a cada 10 minutos. Aí depois fica horas sem vir nenhuma. Então é um pouquinho diferente da contração de treinamento. Então eu já tava sentindo os pródromos e eu senti bastante pródromos. Bastante mesmo. No domingo eu já tava sentindo muitas. Eu falei, ele vai nascer essa semana. Ele não vai passar dessa semana de jeito nenhum. Ele vai nascer essa semana. No vídeo das últimas semanas dá pra ver bem essas minhas reações assim. E aí, passou segunda, continua, não tive, acho que de segunda as contrações passaram, aí terça voltaram, aí quarta passaram, então era assim, tinha dia que eu tinha muita contração e dia que eu não tinha nenhuma. Aí na quinta-feira eu tinha consulta do pré-natal e eu acordei diferente nesse dia. Eu já acordei muito diferente. Já tava sentindo umas leves dores, assim, bem leves, mas as contrações estavam vindo, assim, bastante contração de treinamento. Bastante mesmo. Tem alguém resmungando aqui. E aí a gente foi pra consulta de manhã e eu falei pra médica que eu tava sentindo muitas contrações de treinamento, mas que naquele dia tava diferente, eu já tinha acordado um pouco diferente. E aí eu já tava de 37 semanas, eu tava de 37 semanas e 2 dias nesse dia.
E aí ela fez o exame de toque e eu estava com 2 centímetros de dilatação. Ela já tinha me falado, como eu tava com diabetes gestacional, era uma gravidez de risco, a partir da 37ª semana, eu tinha que ir toda semana no hospital pra fazer o cardiotoco, pra ver se estava tudo bem e tudo mais. Eu não tinha ido ainda e como eu já tava de 2 centímetros, tava com 2 centímetros de dilatação, ela mandou eu ir direto pro hospital pra fazer o cardiotoco pra ver se estava tudo bem. Como minha gravidez era uma gravidez de risco por conta da diabetes gestacional. Tava com 2 centímetros já, com algumas contrações, mas nada ritmado, sem dor, sem nada. Viemos pra casa, eu tomei um banho, almocei, eu falei, eu vou almoçar porque eu não sei como que vai, se vai demorar nesse hospital, se não vai demorar. Apesar da gente ter plano, a gente teve, o parto foi na Santa Casa aqui de São Paulo, foi pelo SUS, porque carência e tudo mais teve que ser pelo SUS. E aí eu não sabia se ia demorar, se não ia. Almocei, arrumamos algumas coisas e fomos pro hospital. Tem tudo isso lá no vídeo do parto. Chegamos no hospital, abrimos ficha, esperamos um pouco ainda o médico chamar. Quando o médico chamou, ele viu lá que a médica tinha feito uma cartinha, né, que eu tava com 2 centímetros de dilatação, que eu tinha diabetes gestacional e tudo. Ele viu o primeiro e último ultrassom, viu alguns exames que eu levei tudo e fez o exame de toque e eu estava com 3 centímetros de dilatação, ou seja, estava evoluindo, a dilatação estava evoluindo e na hora ele pegou uma contração que eu tava tendo e ele falou, essa contração parece que é de trabalho de parto já, vamos fazer o cardiotoco. E aí eu fui pro cardiotoco e fiz o cardiotoco e no cardiotoco pega o coraçãozinho do bebê e pega as contrações também. Quando ele viu o cardiotoco, as contrações já estavam evoluindo bastante. Ele falou, essas contrações aqui é de trabalho de parto, vamos ver se você vai internar. E aí, depois de fazer o cardiotoco, antes de internar, a médica veio e fez um novo exame de toque e eu já estava com 4 centímetros. Então, só o tempo de fazer o cardiotoco já tinha evoluído 1 centímetro de dilatação, então era trabalho de parto, fomos internar. Todo o processo de internação demorou um pouquinho e tudo, demorou mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, e aí a gente subiu pra sala de pré-parto. Depois de um tempo que a gente já tava lá no quarto, nessa sala de pré-parto, o tempo inteiro, eu te falei, né, que eu tive na Santa Casa, eu amei o atendimento, foi ótimo. O tempo inteiro vinha os médicos, vinham as enfermeiras, ver se estava tudo bem. De 1 em 1 hora fazia o cardiotoco, elas faziam tipo uma análise das contrações, assim, muito, 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 muito maravilhoso, adorei tudo. E depois de um tempo, a médica veio fazer um novo exame de toque e eu estava com 5 centímetros de dilatação. Então, para os 2 centímetros de dilatação que eu estava no consultório da médica, para 5 foi super rápido, foi muito, muito rápido. E aí a gente achou que ia ser super rápido. E detalhe, que eu esqueci de falar, eu dilatei 5 centímetros sem sentir dor, gente, sem sentir dor nenhuma. Eu sentia uma cólica, nem posso chamar de cólica. Quando vinha a contração, eu sentia um leve incômodo, assim, quase nada de dor. E aí eu fiquei super feliz, né, porque eu já tinha dilatado 5 centímetros, já estávamos na metade do caminho, eu não tinha sentido dor nenhuma, e estávamos esperançosos, ficamos lá no trabalho de parto, então, já estávamos, então, em trabalho de parto, né. Só que as minhas contrações não estavam ritmadas. Não estavam. Eu dilatei 5 centímetros sem dor e sem contração ritmada. Tinha hora que vinham de 3 em 3 minutos. Tinha hora que vinha de 5 em 5 minutos. Tinha hora que vinha de 10 em 10 minutos. Tinha hora que não vinha nenhuma. E isso tudo os médicos verificando o tempo inteiro. Eles faziam assim, colocavam a mão na barriga, ficavam lá monitorando por 10 minutos pra ver quantas contrações em 10 minutos vinham e tudo mais. Aí tinha hora que vinham 3, tinha hora que vinha nenhuma.
E aí a gente começou a ficar preocupado, porque eu não tinha contração, não tinha dor. Colocamos ocitocina, porque aí parou nos 5 centímetros. Por umas horas, iam lá, fizeram um novo exame de toque e não tinha dilatado mais nada. E o meu colo ainda tava bem grosso. Meu colo do útero tava bem grosso. E aí colocaram ocitocina. Com a ocitocina, comecei a sentir um pouco mais de contração, mas também não eu não senti dor. Continuei sem sentir dor. E as contrações continuaram sem ritmo. Eu comecei a sentir mais, mas sem ritmo também. E isso, gente, foi... Eu internei... acho que eram umas 5 e pouco da tarde. Umas 4 e pouco, 5 e pouco. Isso foi até meio-dia do outro dia. A gente internou dia 27 de abril. E foi até meio-dia do outro dia. Foram 2 bolsas de ocitocina e nada de dilatação, nada de evoluir a dilatação, nada de contração. E eu já tava muito cansada, tava com muito sono. Apesar de não sentir dor, tava ali naquela tensão. Apesar de não estar tensa, eu tava muito tranquila mesmo, muito calma. Não tava com medo, tava bem tranquila, mas a tensão do ambiente, de estar ali no hospital, de não saber se eu ia dilatar ou não. Eu tava muito cansada, com muito sono. Durante todo esse tempo, eu fiz caminhada pelo corredor, eu fui pra bola, fiz exercício, fiquei de cócoras, fiz todos os exercícios que a Camila, minha fisioterapeuta, me ensinou. Fiz tudo, gente, tudo que eu podia. E não dilatou. Não dilatou mais do que 5 centímetros. E eu já tava muito cansada, eu tava com muito sono. Não tava dormindo, né? Nas noites anteriores já não tava dormindo, por conta da barriga gigante. E tava com muito sono, muito cansado. O Arthur também, bastante cansado, com bastante sono. Só tinha uma cadeirinha de plástico pra ele sentar. E aí a médica, maravilhosa desse plantão da tarde do dia 28, lá da Santa Casa, falou pra mim: olha, a gente pode continuar o trabalho de parto, tá tudo bem, por causa do cardiotoco, a gente via que estava tudo bem com ele, mas se você quiser ir pra uma cesárea, nós iremos, porque a gente tá vendo que você tá cansada, tá com sono, faz muitas horas que você tá aqui, se você quiser, a gente vai fazer o que você quiser. E isso, gente, foi tão legal, tão humano, assim, porque quem vê aí trabalhos de parto, quem pesquisa sobre parto, sabe que o SUS empurra um parto normal até o último segundo, né? Ao contrário do particular, que quer empurrar uma cesárea, o SUS quer empurrar o parto normal de qualquer forma, às vezes até colocando em risco a mãe e o bebê. E ela não, ela falou: se você quiser, nós vamos agora pra cesárea, mas se você quiser também, a gente espera mais um pouco. Nós podemos romper a bolsa. E aí ver se induz as contrações, induz a dilatação, porque o rompimento da bolsa induz, né, todo o trabalho de parto. Eu falei: vamos tentar vamos fazer essa última tentativa então. Rompemos a bolsa. Lá no vídeo do parto tem os horários, tá? Rompemos a bolsa, muito líquido, gente, muito líquido, mas bem transparente, sem sangue, sem nada, tava tudo bem. E aí eu comecei a sentir uma pressão dele descendo, né? Porque rompeu a bolsa, eu comecei a sentir ele descendo. E aí eu fiquei super feliz, eu falei: agora vai. Depois de 1 hora de rompimento da bolsa, fizemos um novo exame de toque e não tinha dilatado nada. Não tinha dilatado nada. Ainda estávamos nos 5 centímetros de dilatação. E aí, esperamos mais um pouco. O anestesista me ofereceu acupuntura para também estimular as contrações, estimular a dilatação. Eu falei: quero, vamos fazer. Colocou nos pontos lá e esperou 15 minutos sem nada. Eu falei: então vamos pra cesárea.
Eu queria muito parto normal, queria muito, muito, muito parto normal. Mas eu sempre tive consciência de que se não fosse normal também, tudo bem, porque o que importava era o meu filho nascer com saúde. Eu queria muito parto normal por todos os benefícios que um parto normal tem, né? Mas também estava tranquila de ter que ir para uma cesárea. Eu tinha consciência de que tinha tentado de tudo. Eu estava ali no hospital há 24 horas já. E falei, vamos para cesárea então, porque eu realmente estava muito cansada. Só que na hora que estavam preparando tudo para cesárea, eu comecei a sentir muita dor, muita dor. Toda a dor que eu não senti durante as 24 horas, eu comecei a sentir, não muita, mas pra quem não tava sentindo dor nenhuma, aquela dor já era uma dor, né? E aí eu comecei a sentir muita dor, só que aí já tive que ir pra sala de parto e eu deitei na maca da cesárea com contração, gente, sentindo dor de contração. Mas já estava ali e fomos pra cesárea. Tem gente que tem medo do parto normal, né? Pela dor. Eu nunca tive. Eu queria sentir muito a dor. Acho que por isso que eu não senti nada, porque eu queria muito sentir a dor. Eu queria muito viver o parto normal. E eu tinha agonia, não era medo, agonia da cesárea, de ficar com os braços abertos assim, sem sentir o meu corpo, mas ao mesmo tempo sentindo, porque você tá acordado. Então eu tinha um pouco de agonia disso. E eu fui pra cesárea com essa agonia. Mas foi super tranquilo, não tive nada, minha pressão não caiu, não tive tontura, não tive nada, nada mesmo. Foi muito tranquila, foi rápida, foi rapidinho, mas você sente, né, sente puxando, e ele tava bem encaixado já, porque tinha rompido a bolsa, eu estava em trabalho de parto, e aí eu sentia puxando assim com força pra ele se desencaixar de onde ele tava. Mas aí puxaram ele, aí deu um milésimo de segundo, ele começou a chorar. E foi o momento mais... Eu não consigo nem lembrar, porque eu dava vontade de chorar. Foi o momento mais mágico da minha vida. Ouvir aquele chorinho pela primeira vez. Ele tá aqui do meu lado agora. É inexplicável. Inexplicável. E aí quando abaixaram o pano... Quando trazem por baixo, na verdade, né? Quando eu vi o rostinho dele pela primeira vez, meu Deus do céu. Não tem nenhuma palavra que eu vá dizer aqui vai conseguir explicar o que é esse sentimento. Só passando por isso. Só passando por isso. Não tem como eu explicar. E aí ele ficou aqui em mim, só que chorando. Só que logo depois, segundos depois, ele parou de chorar. E aí, as enfermeiras, a médica, pegaram ele com tudo. E aí eu já comecei a me assustar, fiquei muito assustada, porque não era pra ter acontecido. E aí, o que aconteceu? Ali, sem conseguir me mexer, aí o Arthur foi atrás, né, dele. E logo depois o Arthur voltou, ele falou, tá tudo bem, ele só tava um pouquinho cansado do trabalho de parto. Pra quem não sabe, o bebê também faz esforço no trabalho de parto. Ele também tem que se mexer, ele também tem que fazer todo o movimento pra nascer. E ele só tava um pouquinho cansado, fizeram lá uns procedimentos e ele tá ótimo, ótimo. Ele já voltou assim ao normal segundos depois. Mas, nossa senhora, nessa hora eu comecei a ter uma crise de ansiedade, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas logo depois que o Arthur voltou, me tranquilizou, eu já fiquei mais calma. E aí, logo depois trouxeram ele também, todo embrulhadinho. Eu vou trazer e colocar a foto pra vocês. Tem até a foto aqui que a gente colocou. Trouxeram ele todo embrulhadinho. Eu ainda tava na maca. Olha que coisa mais linda. E foi isso, gente. É uma coisa... É um momento único na vida. Momento único na vida mesmo. Não tem explicação. Foi... mágico. Essa é a palavra que eu consigo usar, mágico. E aí, acabamos a cesárea, ele ficou o tempo inteiro comigo. E aí, a partir daí, ele não desgrudou mais de mim nem um minuto. Lá na Santa Casa, eles têm uma política de que a mãe tem que fazer tudo. Então, eu troquei a primeira fralda, eu fiz tudo sozinha.
Sobre a amamentação, eu falei lá no Instagram, eu tive um pouco de dificuldade. Ele não me machucou, mas ele demorou pra pegar. Como ele nasceu de 37 semanas, ele nasceu um pouco novinho ainda. E ele não queria pegar, ele só queria dormir. E aí meu leite demorou pra descer. Então demorou bastante pra descer. Quando desceu foi o colostro mesmo. Era uma gotinha, 2 gotinhas que descia. E eu falei sobre tudo isso lá no Instagram, tem um destaque lá, amamentação, se você quiser saber. Mas o parto foi esse, o trabalho de parto foi esse. Eu não senti dor nenhuma. Tentamos até o último segundo parto normal. Fomos para uma cesárea, que ocorreu tudo bem, não tivemos nenhuma intercorrência. Depois da cesárea, hoje faz 20 dias que ele nasceu e eu estou ótima. Eu senti dor um dia. Ele nasceu na sexta, no sábado, pra noite assim do sábado, aí eu comecei a sentir dor. Muita dor, muita dor, muita dor. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia deitar, eu não conseguia sentar. E no quarto da Santa Casa ficam 4 mães, né? Com os bebês. Todas tinham tido parto normal e eu tinha tido cesárea. E elas estavam pleníssimas, andando pra todo lado, levantando, sentando, e eu tava com aquela dor. E, enfim, né? Todo o parto normal tem prós e contras, o parto cesárea tem prós e contras. Mas aí depois, no domingo, a gente já veio pra casa e eu já me senti muito melhor. Só de estar em casa já é ótimo, né? E aí eu não tive mais essa dor nenhum outro dia. Minha cicatriz, já tirei os pontos. Minha cicatriz tá ótima, super sequinha. O médico até elogiou, falou que tava muito boa mesmo. E eu não tive nenhuma intercorrência no pós da cesárea. Pra mim foi muito tranquilo. Minhas irmãs não conseguiam nem rir depois que tiveram cesárea e eu não tive isso. Pra vocês verem que cada pessoa reage de uma forma às cirurgias, à dor, a qualquer coisa, né? Então, pra mim, o pós da cesárea foi muito tranquilo. Muito, muito tranquilo. Está sendo, né? Tem 20 dias só. E é isso, gente. Acho que consegui falar um pouquinho como é que foi o parto. Não tive medo, não fiquei nervosa em nenhum minuto, em nenhum momento. Queria muito que tivesse sido normal, mas não deu e tá tudo bem. O que importa é que o meu amorzinho está aqui. Deixa eu trazer ele aqui pra vocês verem. Meu neném com 20 dias, gente. Ele é muito bonzinho, vocês não têm nem noção. Nem noção como eu sou bonzinho. Ai, meu Deus. Eu tirei do meu soninho pra mostrar. E é isso, gente. Valeu muito a pena. Valeu tudo, tudo, tudo valeu a pena pra ter esse anjo nas nossas vidas. E é isso. Voltou. E é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem toda a gravidez. Tem diário de gravidez de todos os meses, tem vídeo das últimas semanas, tem vídeo do parto. E agora, vamos viver essa vida juntos, né, meu amor? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, me segue no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!